Eu não sei se o título que a gente escolheu hoje, ele é claro o suficiente e ele explica o suficiente aquilo que eu gostaria que nós conversássemos hoje. De qualquer maneira, foi pensando em como colocar um nome para essa conversa, né? Onde eu faço a biópsia, né? O cara pode ficar pensando assim, o cara vai falar que faz no hospital, que faz no consultório. Na verdade, não era essa a ideia que a gente queria transmitir. O que a gente vai discutir, assim, a nossa proposta da conversa, é nós, ao identificar a lesão e tomar a decisão já de fazer a biópsia. Então a gente já decidiu que a biópsia vai ser realizada, basicamente por duas situações, ou porque ela é obrigatória por se confundir com o tratamento, você precisa remover a lesão, porque é uma lesão que cresceu, e no momento que você está fazendo essa biópsia, você também já está curando o paciente. Você ainda não sabe qual é o diagnóstico conclusivo, porque esse diagnóstico conclusivo vai ser o exame histopatológico que vai dar. Mas você sabe que você precisa remover aquilo, e esse processo de diagnóstico se confunde com o tratamento. Mas tem também, inclusive tinha um professor que brincava com isso, né? Quando você tinha esses crescimentos nodulares na mucosa, ele costumava botar um apelido nesses crescimentos e chamava de bolotoma, né? O oma de tumor e de bolota, de bola. Então era um bolotoma, porque você ainda não sabia o que era. E você só ia ter o diagnóstico do bolotoma depois de feito o exame histopatológico. Então essa é uma situação, né? Você tem o bolotominha ali, que você tem que tirar aquela bolinha, você tem que tirar então, tecnicamente, aquela lesão nodular de crescimento exofítico, o tal do bolotoma, e isso vai se confundir com o tratamento, e aí assim, não tem muita dúvida baseado no título da nossa conversa de hoje, que é justamente onde faço as minhas biópsias. Ali você vai fazer uma biópsia total, você vai fazer uma biópsia excisional, o que é diferente de quando você vai fazer uma biópsia parcial. E essa biópsia parcial você vai remover uma parte da lesão que você vai ter que escolher qual. E às vezes isso vira um drama. Então, nós vamos justamente conversar sobre algumas situações clínicas e alguns critérios para você escolher essas áreas da biópsia parcial, da biópsia incisional, com tranquilidade. Para você ter alguns fundamentos que são importantes para você fazer essa escolha. Vai ter situações onde você talvez pudesse fazer uma biópsia total e já tirar aquilo tudo de uma vez, mas você pode estar com dúvida a respeito do diagnóstico da lesão, do seu diagnóstico clínico, e você opte por fazer uma biópsia primeiro parcial, para depois fazer a remoção total da lesão. E não tem nada errado com isso. São condutas clínicas onde você vai optar, baseado justamente no seu diagnóstico clínico, mas principalmente na sua experiência, em como você já tem alguma vivência para fazer o manejo das lesões, já viu mais caso, tem mais segurança, às vezes tem colega para trocar uma ideia, para mostrar o caso, e aí um colega mais experiente pode te ajudar, te dar uma dica, não, aqui remove tudo de tal maneira, ou então realmente precisa primeiro uma biópsia parcial para você ter nome e sobrenome da lesão. Quando a gente está tratando de lesões bucais, isso é uma parte que normalmente nós não temos muito costume, muita prática de fazer isso, porque não faz parte do nosso treinamento a gente discutir casos sempre com colegas, né? A odontologia ela costuma ser um pouco solitária, a gente toma as decisões sozinho, a gente examina os pacientes, se faz os procedimentos sozinhos. E quando você está tratando de pacientes que têm lesões, que têm alterações, conversar e interagir com os colegas é muito importante. Isso enriquece muito. Mas não é uma conversa aleatória que eventualmente você entra no grupo qualquer do Facebook aí, coloca a lesão lá e vem um monte de gente falando um monte de besteira e bobagem, às vezes de forma jocosa. Mas você trocar experiência com colegas que você confia, que você já conhece e que podem realmente contribuir nesse processo de diagnóstico. E isso pode te ajudar tremendamente em você optar
justamente em fazer essa biópsia total ou fazer essa biópsia parcial e aonde você fazer, que é a grande questão. Então, o primeiro passo nesse processo é você ter essa decisão se vai tirar tudo ou se vai tirar uma parte. Essa decisão de tirar tudo ou tirar uma parte, ela está muito mais baseada na sua certeza do diagnóstico clínico, porque se você tem confiança no seu diagnóstico clínico e na natureza da lesão, é muito mais provável que você opte por remover tudo, por várias razões, mas a principal é por submeter o paciente a uma cirurgia só. Ninguém gosta de fazer mais de um procedimento, e se você conseguir ser resolutivo no primeiro procedimento e já retirar toda a lesão no primeiro procedimento, é claro que vai ser melhor para o paciente, ele vai ter um pós-operatório só, ele vai ter limitações uma vez só, vai tomar medicação uma vez só, se afasta do trabalho só por um período de tempo. E o segundo ponto, então, quando você toma essa decisão, que você definiu se a biópsia vai ser total ou parcial, o que pesa muito nessa sua decisão é se ela está na mucosa ou se ela é intraóssea. Biópsias intraósseas, elas exigem mais técnica, elas exigem mais experiência, elas exigem mais habilidade. E precisa mais critério também para escolher melhor a área que você vai abordar. Então, se você está começando esse processo de fazer biópsias, não é pelas biópsias intraósseas que você deve começar, porque elas exigem mais treinamento, exigem treinamento de cirurgia. Se você tem uma boa vivência de remoção de dentes inclusos, terceiros molares inferiores, com osteotomia, com odontosecção, você faz qualquer biópsia intraóssea. Aí não tem tanto problema. Você vai conseguir conduzir as suas biópsias intraósseas com tranquilidade, porque precisa esse fundamento de fazer o retalho adequado, de fazer as osteotomias. Se você tem uma boa experiência em instalação de implantes osteointegrados, você também não vai ter dificuldades maiores para fazer biópsias intraósseas. Mas isso é um procedimento que você tem que fazer quando você já tem essa vivência, essa convivência com a área cirúrgica, com fundamentos de cirurgia, para que isso role legal, né? Para que esse procedimento não seja um estresse para você, um estresse maior do que pode ser para o paciente a presença da lesão. Mas olha só, então, quando a gente está falando de tecidos moles, que você vai ter que escolher uma área ali que para você fazer a remoção, você tem o objetivo principal de ter um diagnóstico preciso, para que você possa depois fazer o seu tratamento também de forma precisa e curar o paciente no menor tempo possível. Por isso, tem uma regra fundamental que vai valer sempre para quase todos os casos onde você vai fazer uma biópsia parcial em tecidos moles, que é fugir do centro da lesão. Usualmente a tendência que nós temos é ir para o centro da lesão, porque a gente imagina que talvez o centro seja uma região mais representativa. Mas é muito frequente que você tenha no centro das lesões inflamatórias áreas de supuração e pus necrose. Vai dar uma lâmina horrível para o patologista conseguir dizer com certeza o que é aquilo que a gente biopsiona. Também nas lesões inflamatórias, a área central costuma ser a área de ulceração. E a área de ulceração, invariavelmente, você tem um pouco de pus, às vezes esse pus é microscópico, mas também você não tem um aspecto microscópico típico, característico, que vai dar para o patologista o fundamento que ele precisa para ter o diagnóstico conclusivo. E se você está tratando de uma lesão que possivelmente seja um tumor, também nessa área central você pode ter áreas de necrose, porque como o tumor cresce de uma maneira geral muito rápido, essa área central acaba necrosando por falta de nutrição e pela velocidade de crescimento tumoral, e também vai dar uma lâmina ruim lá para o patologista, que vai refletir num laudo que não vai ser legal para a gente, vai ser inconclusivo. Bom, e aí, quando você escolhe essa área para fazer a biópsia, a área onde você vai fazer a biópsia, existem alguns erros que a gente tem que evitar de qualquer maneira, e são pontos importantes da gente discutir e citar antes da gente começar com os casos clínicos. E o primeiro desses erros é você remover pouco material.
E isso sempre é uma dúvida muito frequente, né? O pessoal pergunta assim, mas quanto eu tenho que tirar de tecido aqui? Porque, não tem solução se você fizer uma biópsia muito econômica. O cara não vai conseguir fazer uma lâmina adequada com qualidade lá no laboratório. E aí o que acaba acontecendo? Vem a sugestão de você fazer uma nova biópsia. Às vezes tem que fazer, não adianta, às vezes a gente erra, mas é algo que a gente pode, na grande maioria das vezes, evitar isso. Evitar de ter que fazer uma nova biópsia, um novo procedimento, né? Você, já fez o procedimento, o paciente teve pós-operatório, medicação, pagou você, mesmo que você não vá cobrar para repetir o procedimento, e isso é o certo, né? A gente ser ético e correto e não cobrar se tiver que repetir por falta de material, mas ele teve outras despesas, ele perdeu o trabalho, então você precisa fugir disso. Precisa muito tecido? Não precisa. O que normalmente acontece nas biópsias que vem com essa questão de pouco material é que não houve um erro ao escolher a região, mas houve um erro na profundidade. Aquilo foi superficial demais. Não precisa entrar no plano muscular quando você está fazendo uma biópsia de mucosa, mas você precisa pegar epitélio e conjuntivo sim. Então, se você tiver a profundidade de uma lâmina 15, essa profundidade da lâmina 15 é suficiente. E normalmente a gente ainda inclina um pouco a lâmina 15 para dar um bisel assim quando faz o corte, então ela vai ter menos extensão em profundidade ainda, vai estar mais marcado ali a questão do bisel, né? E vai ter o material que você precisa. A outra questão é que você estender pouco. E às vezes a gente quer dar menos, fazer uma incisão menor, vai precisar menos sutura, vai ser mais fácil de fechar. Não é por aí. Aí você tem que repetir o procedimento. Então essa extensão ela vai ser ali de meio centímetro ou até 1 centímetro, talvez um pouco mais, se você conseguir determinar isso. Então eu vou te dar algumas dicas nesse sentido. Mas vamos começar justamente com as questões que são complexas. Vamos começar com a pior situação que você poderia antever caso você tivesse que fazer uma biópsia. Mas antes disso, dá uma pensada nessa situação aqui. Então, por que se preocupar com o local onde você vai fazer a biópsia? Porque você tem dois objetivos principais que você decidiu fazer a biópsia. O primeiro desses grandes objetivos é você ter o diagnóstico conclusivo, porque você ainda não sabe o que você está tratando, e essa é uma indicação muito importante da biópsia, você finalmente dar nome e sobrenome, e aí no momento que você trata isso de forma adequada, você vai evitar recidivas. Aí, você tem dois objetivos principais aí, que é você ter o diagnóstico conclusivo e na sequência desse processo aí você conseguir evitar ou minimizar as recidivas, justamente porque você está sabendo o que é a lesão agora, você tem nome e sobrenome, e no momento que você tem o diagnóstico conclusivo e sabe então como a lesão se comporta, você também sabe se você precisa fazer mais coisas. Se podem ter fatores predisponentes envolvidos ou não, ou alguma outra investigação que você vai ter que fazer, associar um tratamento periodontal talvez mais agressivo, se fosse um granuloma piogênico, para que aquilo não recidive e você consiga remover adequadamente o componente inflamatório. Então, esse é um ponto muitíssimo importante, porque quanto menos recidiva você tiver, é óbvio que isso vai estar muito mais relacionado ao seu sucesso profissional. Os pacientes vão tender a indicar você muito mais se os seus procedimentos eles realmente funcionam, do que se você começa a ter muitas recidivas. Então, pensando numa situação muito complicada, pensando numa situação bem difícil, veja um caso como esse aqui, aonde você tem um aumento de volume intrabucal significativo, volumoso, você tem ali a sugestão de deslocamento do molar, e aquele aumento de volume ali é irregular. Aí você palpa aquilo ali, é endurecido. E olha só, a gente vai ter que primeiro tomar a decisão de que precisa fazer uma biópsia. Você pode pensar em alguma lesão maligna aqui, olhando para o aspecto clínico da lesão, provavelmente não vai ser a primeira coisa que você vai pensar em uma lesão maligna aqui, se você relacionar isso com o tempo de evolução. Talvez o paciente vai dizer para você
que isso tem 2 anos já de evolução, que ele tem aumento de volume ali. O primeiro ponto para você não pensar numa lesão maligna é não ter ulceração, e carcinomas são ulcerados. Mas pode ser bruxaria, e eu disse que a gente ia começar com coisas mais difíceis. E sendo bruxaria, você tem que pensar na possibilidade de sarcomas. São uma família grande, de diferentes tipos de lesões de origem mesenquimal, e que na boca costumam ser muito agressivos. E aí então, você vai decidir por fazer a biópsia aqui, e o primeiro passo é investigar então por imagens antes. A biópsia, nesse caso, que você vê aquele aumento de volume ali de forma irregular, não vai ser a sua primeira opção nesse procedimento. Você solicita a panorâmica, a lesão não cabe na panorâmica, tem áreas radiopacas associadas. Você faz a tomografia, então solicita a tomografia, e essa é uma das imagens da tomografia. E olha só, assim, a gente tem que ter atenção na observação dos detalhes, porque quando você começa a fazer essa observação dos detalhes, você começa a ter mais riqueza de informação. Claro que o que mais chama atenção é aquela massa radiopaca dentro do seio maxilar do lado esquerdo, mas olha só o que está acontecendo com o assoalho do seio. Na verdade, o assoalho foi deslocado lá para cima. Então isso não cresce infiltrando. Isso cresce devagar, a ponto de empurrar o assoalho do seio, ao invés de invadir completamente esse seio maxilar ali e tomar conta dele. E também você consegue perceber que no interior dessa região aqui existem múltiplos pontos radiopacos. E quando você começa a ter tecido mineralizado, na sua questão aí do diagnóstico diferencial, é obrigatório estar incluído lesões odontogênicas, tumores odontogênicos. Bom, aí você pode pensar nos tumores que têm padrão misto, porque formam material mineralizado. Os tumores odontogênicos, eles vão copiar fases da embriogênese dentária, vão copiar fases da formação do dente. E, sinceramente, tirando o odontoma, que você consegue ter um bom diagnóstico por imagem, todos os outros tumores odontogênicos você só vai conseguir ter um diagnóstico conclusivo com biópsia e exame histopatológico. Mas é definitivo que isso é um tumor odontogênico? Não, não é definitivo, né? Você pode ter uma lesão fibróssea benigna, outros tipos de patologia que também vão fazer estruturas mineralizadas, e que o diagnóstico é ainda mais complexo, porque envolve mais exames complementares e tal. Então, quando você vai fazer biópsia, então, e aí está a questão, né? Onde fazer as biópsias na mucosa oral? Numa lesão dessas, onde você vai fazer a biópsia? Ou como você vai fazer a biópsia? Aqui, e justamente a gente ia começar pelas complexidades. Então, pessoal, a gente está começando aqui pela biópsia mais complexa possível de se fazer, porque você vai ter que abordar uma parte ali da região do seio maxilar, e aí isso pode parecer complicado demais, mas quem faz sinus lift para colocar implante não muda muita coisa. Inclusive o sinus lift é uma técnica mais delicada de ser executada do que essa biópsia aqui. Portanto, você precisa ter o cuidado que, se a lesão é multilocular, e aqui não é o caso, porque a maioria dela é radiopaca, mas se você tivesse uma lesão em corpo ângulo de mandíbula, que você tivesse áreas multiloculares, você deve abordar as áreas multiloculares maiores ou menores. Qual seria a sua escolha? Pensa nisso. Você vê aquele aspecto clássico das bolhas de sabão, você decidiu fazer uma biópsia parcial para que você tenha o diagnóstico conclusivo da lesão. E aí você viu na radiografia que aparecem aquelas áreas multiloculares, umas maiores, outras menores, e você tem áreas pequenas bem próximas lá da crista alveolar e áreas maiores mais profundamente, mais em direção ao basilar. Qual que você vai escolher para abordar? Quando você está pensando em lesões odontogênicas e tem esse aspecto multilocular, você tem que tentar abordar, a menos que isso seja tecnicamente muito difícil de ser feito por uma biópsia parcial, porque você está fazendo isso na anestesia local ali, as áreas menores, porque tumores odontogênicos podem sofrer degeneração cística. Então aí vai a segunda dica importante
né, de onde fazer as biópsias na mucosa oral, das lesões orais. A primeira era aquela lá das biópsias parciais em partes moles, que a gente vai conversar mais, que você deveria fugir das áreas centrais para fugir das áreas de necrose. Nas áreas intraósseas, lesões intraósseas, onde você tem múltiplas áreas radiolúcidas, você precisa fugir das áreas maiores, porque é frequente que os tumores odontogênicos tenham degeneração cística. Aí você faz um retalho bacana, infiltra tudo ali, descola e cai no vazio. Ou então consegue coletar lá de dentro muito pouco material para o patologista fazer o exame histopatológico, e acontece aquela circunstância que a gente já comentou, de você receber um laudo lá dizendo que o material é insuficiente. Então escolha as áreas menores, porque nas áreas menores você tem maior possibilidade de pegar a porção sólida da lesão, a porção sólida do tumor, e consequentemente o patologista vai conseguir ter mais fidelidade, mais segurança para emitir o laudo que a gente precisa. Nessa lesão aqui do seio, você não tem essas múltiplas áreas radiolúcidas. Então, você pode escolher a área que você quiser, mas você precisa ter um cuidado. Essa é uma lesão que normalmente ela está abaixo da mucosa. E se você fizer uma cunha e remover uma fatia, mais ou menos como se a gente estivesse tirando uma fatia de um bolo, é muito provável que você não tenha um diagnóstico conclusivo, ou você não tenha um diagnóstico adequado, porque isso está abaixo da mucosa. Se você fizer uma fatia, como se você retirasse uma fatia de um bolo, você vai trazer junto a mucosa da superfície. Tanto o epitélio, a parte do conjuntivo ali, a parte do tegumento, e isso não importa, isso só vai confundir o diagnóstico microscópico. Você precisa fazer um retalho, sem dúvida nenhuma. Faça um retalho angular, do mesmo jeito que você iria fazer para remover um dente incluso, para colar um botão no canino incluso, para fazer o sinus lift. Você tem diferentes alternativas, mas se você fizer um retalho angular, também conhecido por L aberto, aí você começa a descolar isso aqui na região do premolar, faz o seu alívio aqui. Por quê? Porque aí você começa a descolar aqui no tecido saudável, e você vai levando o descolamento da mesma maneira que você vai levando quando vai fazer um dente incluso, e você vai encontrar a cápsula da lesão. Invariavelmente. É simples assim. Faz a incisão antes, a parte que vai estender do L, ela vai ficar em cima da lesão ali mesmo, você vai começar a descolar aqui na parte saudável, e você vai abrir com uma folha de um livro, você vai abrir do mesmo jeito que você abre um retalho angular de dente incluso ou de outra abordagem intraóssea. A diferença para o implante é o divertículo. Aqui tem que fazer o divertículo, você precisa enxergar. Não dá para fazer a incisão só na crista e descolar bastante. Você precisa ter um alívio aqui, você precisa ver a cápsula da lesão, para que essa biópsia dê um resultado conclusivo, você não tem que repetir. Aí você vai descolando até chegar na cápsula, descola um pouco mais, não precisa descolar tudo, né? Você não sabe o que é isso aí ainda. E aí, quando você tem uma boa areazinha exposta ali, aí você vai fazer a remoção ali de 1, 2 centímetros, de 1, 2 ou 3 fragmentos para o exame histopatológico. E assim não vai ter erro. Então, nessas lesões grandes, a minha dica, a minha sugestão é que você comece o seu retalho mais anteriormente e vá descolando ele, e faça um retalho angular e não faça cunhas. Essa é uma lesão de diagnóstico eminentemente clínico. Você está vendo os dois lados, mucosa jugal, direita e esquerda, do mesmo paciente. E o que pode confundir aqui? O que pode confundir esse padrão misto de cor? Porque você tem uma área branca que é bem espalhada, só que junto dessa área branca você consegue perceber ali áreas escurecidas, áreas de pigmentação melânica. Cara, e aí o que é isso? Bom, aí aqui já é um passo a mais na manifestação clínica de uma doença que não é rara, de uma doença que é bastante frequente, que é o líquen plano, que é um processo autoimune, onde os linfócitos agridem a mucosa ali. Bom, o líquen plano é diagnóstico clínico, mas você pode fazer biópsia? Sim, é claro que pode, principalmente se você está com dúvidas. E se você está com dúvidas, ainda mais por causa dessa manifestação clínica um pouco inusitada. É relativamente frequente que essas pigmentações melânicas acompanhem o líquen, porque o líquen acaba, os linfócitos lá que estão fazendo as estrias brancas, eles acabam também estimulando os melanócitos, e aí aparecem essas áreas de pigmentação.
Que área você vai escolher para fazer a biópsia aqui? Você precisa escolher uma área escurecida com uma área branca? Você pode escolher a área que você quiser. É muito tranquilo. Escolha uma área que seja tecnicamente fácil de ser executada. Na região mais anterior, porque é mais fácil. É claro que quanto mais para dentro da boca você for fazer um procedimento, mais difícil vai ser o seu manejo de instrumental. Então, numa região mais anterior aqui, mais perto, não tão perto da comissura, porque aí também fica mais difícil para suturar, mas assim, com uma boa distância ali da comissura, você faz um botão anestésico e pega qualquer região que você tenha uma área branca e uma área escurecida associada, mas a área escurecida não é fundamental caso você já esteja suspeitando de líquen plano. Se você está na dúvida que isso realmente seja líquen plano ou seja alguma outra lesão por causa da área escurecida, você deve sim incluir a área escurecida. Preciso fazer biópsia de mais de uma região? Não. Quando você tem um processo que está aparecendo em várias áreas simultaneamente da mucosa bucal, não dá pra gente dizer que é sempre assim, né? Mas assim, a grande possibilidade é que você tenha a mesma patologia com manifestações difusas. Então você não precisa fazer uma biópsia de cada canto dessa mucosa aí. Esse paciente vai ter lesão na língua também, aí você vai tirar a mucosa jugal de um lado, do outro, da borda da língua. Não, é a mesma lesão que se manifesta de forma espalhada. Então, faça de uma região só, porque você vai fazer uma biópsia parcial aqui e isso não vai curar. O líquen ele acaba desaparecendo com o passar do tempo da mesma maneira que apareceu. Existem muitas formas de tratamento paliativo. É um paciente que está amarrado no seu consultório. É um paciente que vai ter que fazer consultas recorrentes com você para você ir acompanhando esse processo. Pelo menos no início, a primeira consulta a cada 30 dias. Depois você planeja uma próxima consulta para 3 meses. E se esse paciente está assintomático no líquen, você pode programar a consulta dele por um intervalo maior, tipo 5 ou 6 meses, mas já com data marcada, pessoal. Esse é um paciente que você não pode abandonar e é um paciente que movimenta muito a agenda do consultório. Se você tiver 5, 6 pacientes de líquen plano, ou que os colegas encaminharam para você e você está fazendo acompanhamento, você tem um fluxo de consultas garantido aí, que ocupa bastante a agenda. Então, falando da questão do business, que é algo que a gente tem se preocupado muito, em mostrar uma estomatologia lucrativa, mostrar uma estomatologia que dá dinheiro, que você consegue monetizar ela. Os pacientes de líquen são uma grande fonte dessa estomatologia lucrativa, porque eles vão precisar de acompanhamento. Se você ficou na dúvida, então, no processo diagnóstico, você já teve um procedimento para ser feito aqui, mas também a gente diz sistematicamente que a estômato não é você ficar, a estômato no mocho não é você ficar esperando uma biópsia aparecer, é justamente você identificar lesões como essa aqui e fazer o esquema de segmento para o paciente, para você sabe que, não que o líquen vire câncer, mas o paciente que tem líquen tem mais chance de ter câncer de boca, por isso ele é uma condição cancerizável, porque isso aumenta o turnover do epitélio. Então você precisa explicar essas coisas de uma forma que o paciente entenda, sendo íntegro, sem assustar o paciente, e ele vai ter que fazer consultas regulares com você, ainda mais se você já fez o procedimento, ainda tem o laudo histopatológico e tal. Então esse é um paciente que por muitos anos vai estar presente na sua cadeira, por muitos anos ele vai estar presente no seu consultório. E é óbvio que esse acompanhamento da doença, da patologia, isso não é brinde do diagnóstico, né? O processo de diagnóstico é uma coisa e depois o acompanhamento desse paciente, as consultas recorrentes, isso é cobrado separadamente, porque o paciente precisa de acompanhamento por causa da doença dele, por causa da patologia. Bom, então escolha aqui a área onde tecnicamente você consiga fazer isso com mais tranquilidade. Seguindo, você tem lesões como essa aqui, aonde você tem aqui o fator predisponente associado ali. Você pode pensar em fazer uma biópsia parcial aqui. O pessoal até pode, né? Mas o diagnóstico aqui ele é muito evidente. A hiperplasia é grande, o volume é significativo. Pode ser até ser, tem hiperplasias que são maiores que essa, mas você não tem dúvida aqui do diagnóstico no primeiro momento que você tem a prótese ali em cima atuando naquela região. Ah, mas eu acho grande para remover de uma vez só. Bom, isso é outra história. Aí é questão de técnica cirúrgica.
E aí então, sendo questão de técnica cirúrgica, se você vai fazer em 2 tempos, em 3 tempos, você não está fazendo isso por causa do exame histopatológico ou como biópsia, né? Você está fazendo essa manipulação em partes, mas é sempre melhor você remover isso de uma vez só. Isso é um caso que o eletrobisturi ajuda tremendamente na remoção dessas lesões, né? Tem aparelhos bem pequenos, bem compactos para se ter no consultório. Outra variável que você pode ter é quando você tem lesões associadas, múltiplas. E aí tira uma, tira duas, bom, tem que tirar as duas, você pode acabar unindo a sua incisão, ou remover uma, ou remover outra depois ali, e aí unir, né? Tira uma e quando vai tirar outra, continua a extensão da incisão, que é o que foi feito aqui, e aí para que você tenha as duas lesões separadas, para que esse exame também histopatológico seja feito ali separadamente para cada uma delas. Existe possibilidade de que sejam lesões diferentes, esses 2 nódulos? Cara, teoricamente existe, né? Agora, sinceramente, na prática, né, as 2 lesões ali vão ser hiperplasia, são lesões vizinhas contínuas, né? Mas a gente procura fazer o que é sempre o acadêmico, né? E o acadêmico é você tirar elas separadas ali. E tem outras circunstâncias assim que a galera foge da raia e, pô, quem faz cirurgia periodontal faz isso aí com uma mão nas costas, né? Muito melhor que quem faz cirurgia de uma maneira geral, porque tem mais habilidade para fazer o manejo da gengiva. Então tem que fazer a remoção da lesão ali total? Tem. Já foi investigado, isso não é de origem dentária, o paciente percebe crescimento, pode ser um granuloma piogênico começando, e aí... E foi, né, era um granuloma piogênico começando, pequenininho, né, então você faz uma elipse ali de cada lado, incisão clássica, só descola um pouquinho mais a gengiva. Qual é a preocupação aqui? A preocupação não é nem com a lesão, né? A preocupação aqui é estética, para que você tenha um bom resultado aqui, de maneira que o paciente fique satisfeito ali, você não tenha retração gengival. Então o problema não é nem a natureza da patologia, o problema é justamente que você tenha resultado estético. E tem outras vezes que a coisa te assusta, e quando você tem lesões em palato que estão ulceradas, como aquela lá nas setas amarelas, você invariavelmente precisa pensar em patologia de glândula salivar acessória. E aí é um pepino, é complicado, é difícil, os patologistas fazem esse diagnóstico aí de livro aberto, são mais de 30 tumores. Pode ser a tal da cialometaplasia necrotizante, desse tamanho, gente, com borda elevada desse jeito aí, você toca lá e não dói, até pode sim, mas é muito pouco provável. Então você vai ter que fazer uma biópsia parcial também. Então, como nós citamos antes, esse não é o caso para o cara começar a fazer biópsia, porque é posterior, é lá no palato, é mais difícil você alcançar, você trabalhar com o instrumental lá atrás. Se você anestesia o paciente ali, faz uma palatino maior e palatino menor, ele perde o reflexo da náusea, pode fazer bilateralmente, então fica tranquilo para trabalhar. Difícil mesmo é a instrumentação lá, né? Você trabalhar mais à distância, mas é fácil suturar o palato também. Mas como eu sugiro, não é o melhor caso para começar e vai ter que ser uma biópsia parcial, porque toda vez que você suspeitar de malignidade, você deve fazer uma biópsia parcial. Até porque, né, ali é muito grande para você fazer uma biópsia total sem saber do que é. Então, nos casos de carcinoma, você vê aquela primeira área branca ali na língua, é o mesmo paciente, você pode ter a ideia de que é só uma leucoplasia. Mas aí quando você examina o paciente, você vê que do lado, na borda da língua, você tem uma ulceração extensa ali. Então, esse é um caso que passou da hora da prevenção, né? Esse era um paciente que há 10, 15 anos atrás ele tinha que ter sido inserido no nosso consultório no esquema de acompanhamento regular, mais próximo, e que essa mucosa fosse examinada sempre de forma adequada, ensinar o paciente a fazer autoexame. Isso é uma conduta que a gente deve ter com todos os pacientes tabagistas do nosso consultório. Você dizer para ele que ele tem um risco muito grande para ter câncer de boca, ensinar esse paciente a fazer autoexame e colocar ele no esquema regular de consultas, né? Isso também tem muito a ver com essa questão que a gente comentou já da lucratividade da estômato, né? De você ter atendimentos de estômato que são rentáveis. Depois que está desse tamanho, bom, aí é fazer a biópsia, confirmar o diagnóstico e ele ser encaminhado para o oncologista para fazer o tratamento.
Lesões no lábio, sempre que você suspeitar de malignidade, lembrem daqueles critérios que a gente comentou antes. Foge da área central. Ah, mas se eu fizer bem no meio ali, é melhor? Não, não é. Se você fizer bem no meio ali, certamente você vai pegar a área de necrose e isso vai atrapalhar o diagnóstico. Então vai para uma das bordas, não com aquela noção que você precisa ter tecido saudável, o patologista sabe o que é normal, mas para você fugir da área de necrose. E aí esse confirmou, né, carcinoma de lábio. 3 situações que são muito semelhantes do ponto de vista lá do microscópio. Né? Você tem um granuloma piogênico no rebordo ali, induzido por um resto articular. Você tem uma hiperplasia fibrosa na língua, que você só vai diferenciar um do outro depois do exame histopatológico. Aquele lá de cima pode ser granuloma, pode ser hiperplasia também? Também pode. É como a gente comentava no início da conversa, né? É o tal da lesão que não importa muito o que vai dar. Vai ser um pepino para o patologista, que você tem que fazer é remover. E aí depois vai vir o resultado do que se trata. E este resultado vai ser muito importante para você evitar recidivas e para você saber como dali para frente você vai conduzir o caso. Se precisa mais investigação ou não, mais ou menos acompanhamento, ou se você pode dar alta para o paciente, se ele está liberado. Isso você só vai saber depois do laudo. Mas no primeiro momento o que você tem que fazer não muda. É justamente você fazer o exame, a remoção cirúrgica e o exame histopatológico. E aí, na lesão inferior, aquela que está dentro do quadro verde, ela é grande, mas ela é igual à lesão de cima que está na seta amarela. E aí a dúvida vem, poxa, posso fazer uma biópsia parcial daquele caso lá de baixo, porque eu não sei o que é, eu estou em dúvida se aquilo é um granuloma piogênico, algo daquele volume, algo daquele tamanho, sem problema nenhum. Essa é a principal indicação de biópsia, é a dúvida, né? Se você não sabe o que é aquilo, justamente faça uma biópsia parcial. E aí sim, diferente daquele caso inicial da tomografia, onde a dica foi fazer um retalho angular, começar o descolamento antes e não fazer uma cunha que envolvesse a mucosa, nesse caso do quadrado verde é justamente o contrário. Aqui está indicado você fazer a cunha nele, porque você não tem que tirar nada lá de dentro, como era o caso da tomografia. Você precisa do que está ali na superfície. Então, se você se sentir mais seguro, primeiro fazendo uma biópsia parcial para depois remover a lesão toda, beleza. Não se esqueça alguns detalhes importantes. Tem resto articular ali que é fator predisponente, isso vai ter que ser removido para não recidivar. Lesões volumosas assim, elas tendem a sangrar, porque tem que dar nutrição para esse tecido todo, tem que dar comida para essa gente. E se tem que dar comida para essa gente, você vai ter vaso nutrindo isso aí. Então vai ter um momento ali até você terminar o descolamento que isso vai ser um pouco mais sangrante, não se assuste. Também não é o caso bom para começar, é o caso para depois que você tem alguma vivência já. E academicamente, né, não tem como diferenciar clinicamente, está nos livros, granulomas piogênicos de granulomas de células gigantes. E granulomas de células gigantes, eles podem ser intraósseos e crescendo de chegar na boca. E aí você vai remover aquilo ali e isso está lá para dentro da mandíbula, não está só ali na mucosa. Então uma sugestão para você não cair em fria, essas lesões de gengiva maiores, radiografem. Pode ser uma radiografia periapical, para começar. Se você fizer uma radiografia periapical e não aparecer imagem óssea, nenhuma área radiolúcida, beleza, a lesão é só mucosa, toca o barco. Continua o seu planejamento, continua a condução do caso. Se aparecer algo radiolúcido na mandíbula, ali no lugar da lesão, bom, aí você vai ter que, inclusive, sofisticar o seu exame radiográfico, seu exame por imagem, talvez precise de uma panorâmica, talvez uma conibim, mas você aí vai precisar saber do tamanho que é a confusão que você está se metendo. Então atenção para esses aumentos de volume na gengiva, para você ter certeza antes de começar a mexer que isso está só na gengiva mesmo, que isso não é nada intraósseo que acabou crescendo até lá. E aí uma dica importante, você vai remover uma lesãozinha na mucosa jugal, no lábio. Como é que você vai posicionar a sua incisão? Você vai fazer assim ou você vai fazer assim? Qual vai ser o sentido? Você vai fazer incisões horizontais ou você vai fazer incisões verticais? Mais importante que você definir ou decidir se você vai fazer incisões horizontais ou verticais é você saber
um critério para você tomar essa decisão. Tem vezes que o formato da lesão não te dá escolha. Você vai ter que fazer um determinado desenho para conseguir tirar tudo se é uma biópsia parcial, total. Mas se é uma biópsia parcial, você vai posicionar a sua incisão, você vai ter liberdade para posicionar a sua incisão. Então, a dica principal é você lembrar do músculo que você tem embaixo naquela região. Você vai fazer uma biópsia na mucosa jugal, lembra do bucinador e como é que as fibras dele estão se direcionando e faça a sua incisão no sentido da fibra muscular do músculo que você tem abaixo. Se você está fazendo uma remoção do mucocélio, alguma outra biópsia no lábio inferior, que não é na zona do vermelhão, porque na zona do vermelhão você tem as estrias naturais do lábio, e aí é muito melhor você fazer seguindo as estrias naturais do lábio, porque isso vai esconder a sua incisão. Mas se você está trabalhando na mucosa, na face interna, então você faça essa abordagem seguindo a orientação do orbicular do lábio. Então sempre que você tiver esse parâmetro, você vai ter menos tensão cicatricial na área que você incisou e os seus procedimentos vão cicatrizar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais suave. Você vai ter menos cicatriz, você vai ter menos tensão tecidual durante o processo de cicatrização. E isso é muito importante para o seu resultado. O paciente vai ter menos queixa de fibrose, o paciente vai ficar mais satisfeito com o resultado lá posterior do procedimento que você fez.